recebendo agora o diretor do Procon Sorriso, Robson Moura. E para falarmos de um assunto que para muitos é espinhoso, para outros dá dor de cabeça, para outros é extremamente importante, águas de Sorriso. O Procon já vem trabalhando há bastante tempo em relação a uma busca da melhoria desse serviço para a população, Robson. Bom dia. Bom dia, Marlene, Raíssa, Everton e todos os rádio ouvintes da Sorriso FM. Realmente o Procon vem desde já de 2017 numa luta de fiscalização, de repressão a práticas indevidas com relação às concessionárias, não só Água Sorriso, mas energia e telefonia. Né? A gente tem percebido que a atuação do Procon nesses últimos 5 anos e meio, tem dado um resultado muito positivo na questão da melhoria da prestação do serviço, né? A diminuição de práticas abusivas. A gente percebe que lá em 2017, quando eu assumi o Procon, a gente via que tinha muita reclamação, muita demanda que não era resolvida, né? Então nós tivemos essa meta de resolver as demandas, aplicar as sanções quando eram devidas, e através dessas aplicações de sanções, a concessionária de serviço público, né, começou a entender até onde o Procon pode chegar com relação às suas práticas indevidas. E a gente percebe que ela verificando isso, ela começou a realmente prestar um serviço adequado ao consumidor de Sorriso. Caprichando mais, digamos, nessa prestação de serviço, né, Robson? Exatamente, e evitando aí as práticas abusivas indevidas. Muito embora ainda aconteçam. E a gente pede sempre que o consumidor, quando se sentir lesado, vir até o Procon para saber se realmente há uma lesão ao seu direito e então abrir um procedimento para que o Procon analise, resolva intermediando a situação e até aplicando sanções e determinações para que cumpra. Nesses últimos dias, o assunto foi as interrupções de fornecimento nos finais de semana. Como é que o Procon agiu em relação a isso? Exatamente, chegou ao nosso conhecimento, inclusive através do colega diretor da AGER, né, nos relatando extraoficialmente que haviam vários consumidores indo até a AGER se queixar dessa prática, que é o corte do fornecimento de água nas sextas-feiras, nos finais de semana, véspera de feriado e feriado, com base em contas inadimplentes. Isso é uma prática ilegal, abusiva, não pode acontecer. Diante dessas queixas, eu, enquanto diretor do Procon, tive que tomar a atitude, a iniciativa de notificar a empresa para que ela apresente um relatório analítico com todas as informações dos cortes de pelo menos um ano atrás, até então. E aí foi dado o prazo de 5 dias para que eles apresentem esse relatório. Se eles não apresentarem, o Procon irá aplicar sanções, ou se apresentarem, eu já determinei a fiscalização do Procon que abra uma averiguação preliminar, que é uma investigação, para analisar essa documentação. Inclusive, eu peço aqui, através desse canal, que é muito conhecido e tem uma grande audiência, para que os consumidores que foram vítimas dessa prática no último ano venham até o Procon relatar quando que aconteceu, traga o número da sua matrícula ou uma fatura de água para a gente poder identificar, para coletar dados e confrontar com os dados que a empresa irá nos fornecer. O que a lei prevê em relação a isso, Robson, e qual era a prática que vinha sendo feita de forma irregular, pelo que se supõe, pelo menos? Exatamente. A lei proíbe que o corte do fornecimento de água ou de energia com base em faturas inadimplentes ocorra nas sextas-feiras, finais de semana, véspera de feriado e feriado. Ou seja, se numa sexta-feira você teve o seu fornecimento de água cortado por uma fatura que estava inadimplente, esse corte, essa suspensão do fornecimento é ilegal. Tem que fazer na segunda, durante a semana, no caso. Não ser na sexta para o consumidor regularizar. Perfeito. E antes de ser efetivado o corte, a empresa tem que notificar o consumidor de que ele está inadimplente para que ele tenha tempo de regularizar antes de ser feito o corte, por se tratar de um serviço essencial. Serviço de água, telefonia, energia, saúde, são serviços essenciais que não podem simplesmente o fornecedor, a seu critério, a seu modo, ir lá e interromper o fornecimento. Muito bem. Então, quando houver esses casos, aí o consumidor pode sempre procurar o Procon. Exatamente. O Procon está para atender todos os consumidores e os fornecedores que tiverem dúvida de como proceder com o cumprimento da legislação, para evitar sanções e punições que são muito severas. Em outros termos ou em outras situações, que tipo de ação já foi preciso mover contra a Águas de Sorriso? Que tipo de problema chega para vocês por parte dos consumidores?
chegam vários problemas de faturas indevidas, cobranças indevidas. Por exemplo, o consumidor que tinha lá tem o seu consumo médio R$ 100 entre água e esgoto. E, de repente, num determinado mês, a fatura veio com 400, 500, R$ 1.000. Uma fatura nada. do nada. Sem ele ter construído uma piscina e enchido a piscina, sem ele ter tido um vazamento. Então, sugere-se que o consumidor venha até o PROCON, traga esse histórico de consumo, para que nós vamos notificar a empresa para que ela preste esclarecimento e demonstre por que desse aumento indevido. Se ela não conseguir comprovar, justificar que esse aumento é devido, o PROCON anula essa cobrança, essa fatura, e ele manda que a fornecedora refature ela pela média. Então, se você, consumidor, tiver a fatura indevida, cobrada indevidamente, você pode vir até o PROCON, será aberto um procedimento. Nós vamos pedir para que a fornecedora não corte a sua água com base nessa fatura que está sendo discutida através do processo no PROCON. E lá no final, se nós entendermos que essa cobrança é indevida e o seu consumo voltou a ser aqueles de R$ 100, por exemplo, que eu falei no caso anterior, você vai ter a fatura anulada, vai pagar a média que você já vinha consumindo e não vai ter nenhum problema com relação a cortes. Se por acaso o consumidor já tiver pago essas faturas altas aí, o que acontece? É interessante, e aí já entra numa outra esfera do direito do consumidor, que é a repetição do indébito. Para quem não sabe, toda vez que a gente paga uma conta indevidamente, que a gente não deve, aquele que recebeu esse valor é obrigado por lei a restituir esse valor em dobro e corrigido. Então, se você pagou uma fatura alta para não ter cortado, você pode trazer até o PROCON, mesmo assim, e o PROCON vai abrir um procedimento, vai verificar se for constatado que é realmente uma fatura que não tem justificativa para ter esse aumento, será anulado e a empresa terá que restituir esse crédito a você, consumidor. Olha que interessante, não é, Robson? Exato. Vocês aplicam multas também a empresas como Águas de Sorriso? Sim, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal que estabelece quem é fornecedor e quem é consumidor. Então, toda vez que você adquire um produto ou um serviço, como destinatário final, que vai usar aquele produto para você mesmo, você é um consumidor e aquele que está fornecendo se caracteriza como fornecedor de fato. Ou seja, há uma relação de consumo. Havendo isso, deve-se obedecer primordialmente o Código de Defesa do Consumidor, esse regramento. Quando não é obedecido pela fornecedora, existem as sanções administrativas. Uma delas é a multa. E a multa tem um patamar que vai de cerca de R$ 1.000, o valor menor, porque depende de uma correção monetária, podendo chegar a mais de R$ 10 milhões pela prática indevida. Então, são sanções pesadas, que eu falo assim, que a multa é a das mais leves para a fornecedora. Porque pode haver até, inclusive, a sanção de suspensão da atividade, interdição, intervenção administrativa é uma delas também que o PROCON pode aplicar, dependendo da gravidade da prática abusiva. Para quem vai o dinheiro dessas multas aí? É uma pergunta que às vezes as pessoas nos fazem, Robson. É uma excelente pergunta. Todas as multas aplicadas pelos PROCONs, não só de Sorriso, vão para um fundo, dependendo do PROCON. Se é municipal, um fundo municipal independente. Esse dinheiro fica ali para quê? Para que sejam aplicados em políticas, em estruturação do órgão, em contratação de perícias, para que possa tudo dar destinação e finalidade à relação de consumo, à informação, por exemplo. Reaplica para o próprio serviço do PROCON, de certa forma. Exatamente. Quem vai se beneficiar, na verdade, é o próprio consumidor quando for utilizar o serviço do PROCON. Aqui em Sorriso é independente do município ou para onde que vai, no caso? O fundo aqui em Sorriso é independente do município, é uma conta desvinculada. Esse dinheiro só pode ser aplicado em políticas de relação de consumo e nada mais. Muito bem. PROCON, no geral, como é que está agora nessa reta de fim de ano? Aumenta o serviço para vocês? É inevitável, né? Todos os finais de ano, as demandas de compra e venda e de consumo são elevadas, né? Nós percebemos sempre o aumento da demanda depois da virada do ano, que é depois que as pessoas começam ver os presentes, trocar os presentes, né? Exercer os seus direitos de arrependimento, ouvir as faturas do cartão de crédito, as cobranças indevidas, negativações que foram feitas indevidamente. Então, a gente já vai se preparando para, em janeiro, estar recebendo todo mundo no PROCON poder atender. O que é direito de arrependimento, Robson? É muito importante. Esse é um tema que a gente sempre gosta de relembrar, né, para que não haja confusão. O direito de arrependimento é quando o consumidor faz a compra do produto ou do serviço fora do estabelecimento comercial, fora da loja. Ele compra pela internet, por telefone, ou através de um vendedor que encontra na rua. Ou seja,
ele não teve acesso às dependências da empresa, não teve acesso ao produto para pegar na sua mão, ver se é realmente aquilo que ele precisa, se cabe nele, por exemplo, em caso de roupa, sapato, vestuário, né? E ali, quando ele recebe esse produto que ele comprou pela internet, ou telefone, ou outros meios que não pessoalmente, ele tem, a partir do momento do recebimento desse produto, o direito de se arrepender do prazo de 7 dias. Ou seja, você recebeu hoje, você tem até 7 dias para se arrepender, sem precisar falar por quê. Simplesmente falando assim, ó, empresa, me arrependi, quero devolver o produto. E a empresa vai receber esse produto e te devolver o dinheiro. Acontece mesmo? Funciona de verdade essa lei ou não? Funciona. Se caso não funcione, o PROCON está aqui para fazer cumprir essa lei. Muito bem. Só para a gente finalizar, o que é importante o consumidor lembrar? Porque agora todo mundo vai às compras, né? O que nós precisamos como consumidores para termos a nossa segurança também? É importante, né? Sempre, todos os PROCONs gostam de falar que o consumidor, antes de sair das compras, tem que saber quanto ele pode gastar, né? Para ele não cair num superendividamento. Então, saber o seu orçamento, o limite de valor de presente, porque a gente sabe que a gente gosta de presentear todo mundo da família. Então, se a gente for analisar quanto que a gente pode gastar, antes de sair das compras, a gente já tem noção de do que a gente pode comprar, até que limite, para que não se endivide, né? E aí, em janeiro, está recorrendo aos órgãos de defesa do consumidor por conta de dívidas exageradas. Então, a partir do momento que você sabe quanto você pode gastar, você pesquisar antes, buscar aí informações do que você vai comprar, fazer orçamentos, ver onde está mais barato, onde é mais vantajoso, melhor qualidade. Tudo isso é importante. Na internet é sempre ter um dobro de cautela, devido aos golpes que estão sendo aplicados. Quando for pagar um boleto, verificar realmente se aquele beneficiário que está ali no boleto é o que o dinheiro vai sair na conta. Então, quando você for pagar o boleto, confira 1, 2 vezes. Na dúvida, não pague boleto, né? Cartão de crédito, quando for lançar em sites, verifique se aquele site realmente é um site seguro, que vai proteger os seus dados, não vai divulgar ou revender os seus dados para criminosos, estelionatários que vão utilizar deles para poder aplicar golpes. Então, o consumidor tem que ter atenção realmente para fazer as compras. E pedir notinha, né? Exatamente. A nota fiscal é uma obrigação da fornecedora. Sempre que o consumidor quiser comprovar junto ao PROCON a relação de consumo, é importante que ele traga a nota fiscal, o contrato, a fatura, enfim, aquilo que comprova a relação de consumo entre você, o consumidor, e a fornecedora. Perfeito. Obrigada pela vinda, Robson. Algo mais que você queira deixar dito para a gente hoje? Eu que agradeço, estou sempre à disposição para que a gente possa poder esclarecer sobre o direito do consumidor e sobre as operações e serviços que a gente tem prestado à sociedade. Muito bem, conversamos com o Robson, ele que é o Robson Moura, o responsável, né, o diretor do PROCON aqui em Sorriso. PROCON que atende no Ganha Tempo, inclusive. É das 7 a 1, isso? Só fechando aqui? Perfeito, das 7 a 1 no prédio do Ganha Tempo. Perfeito.